Pessoal, nós estamos tratando de obrigações. Hoje, eu fiz um convite, eu abri a Laiane para enviar um convite para algumas outras pessoas que estavam interessadas, fazem cursos em outras faculdades. Então, pode ser que algumas outras pessoas que não são da nossa turma possam estar entrando hoje. Aí alguém vai dizer, mas por que você fez isso, Cristiano? Duas coisas. Primeiro, para mostrar que nós da Docton nós somos comprometidos com a educação, que a Docton assumiu a responsabilidade que ela tem enquanto fornecedora da prestação de serviço educacional. E também para não precisar, o seguinte, as outras faculdades não estão tendo aula, da forma como nós estamos tendo. Eles estão tendo literalmente EAD. Bota seu áudio aí. Eles estão tendo literalmente EAD. Eles estão vendo as aulas YouTube, live no Instagram, e isso acaba dificultando. Eu falo assim, não, passa a matéria, conhecimento, a aula que eu vou dar para vocês, todo mundo pode assistir, ela não tem nenhum problema. Então, fiz esse convite, é uma forma das pessoas conhecerem a Docton, né? Vocês são da primeira turma, vocês aceitaram a Docton quando ela começou a empreender dentro do Vale do Aço, no curso de Direito, já tinham outros cursos, mas no curso de Direito vocês compraram. A Sueli apareceu, gente, nossa senhora, hoje choveu, por isso, Sueli apareceu, choveu. Então, assim, fica a forma que vocês assumiram, vocês viram, como toda instituição, nós temos nosso defeito, mas nós temos nosso compromisso. E eu achei muito legal da parte da Docton por ter assumido, comprado esse software, que é um software esse que nós usamos aqui, essa plataforma do Meeting. Ela é paga, ela não é gratuita, as outras faculdades não fizeram, então, assim, a faculdade está tirando do dela, embora receba, né, tudo mais. Aí, eu até, antes de vocês entrarem, eu estava conversando com a Laiane, boa noite, Vi, boa noite, Kátia, boa noite, Marcos, boa noite todo mundo aí. Então, assim, que as outras faculdades, elas não têm isso. E lá eles estão tendo EAD, vocês não. A gente não está dentro da mesma sala, a gente não está dentro do mesmo ambiente físico, mas a gente está tendo aula no horário, a mesma interação. Por exemplo, vocês têm a disciplina interativa, né, o projeto integrador, show de bola, todo mundo fala, muda. Eu abri sala paralela, estou começando a aprender esses negócios aqui. Abri sala paralela para fazer aula com a Leila, com a Angélica, com a outra colega que estava lá junto. Nós fizemos outra sala, a principal, né, vocês fizeram. Ontem eu fiz o quiz com o pessoal utilizando o Kahoot, fiz o teste hoje com o pessoal de filosofia do segundo período, e aí a gente vai continuar. Então, nós vamos voltar para a nossa aula, a nossa aula de Direito Civil, Obrigações. Na data de hoje, eu vou voltar um pouquinho na matéria que nós já começamos a dizer, né? O que é a coisa certa, né? É onde a gente estava, a obrigação de dar coisa certa, né? Então, se dentro dessa obrigação de dar coisa certa, aquela indagação que coisa certa é o quê? Aquela totalmente determinada, individualizada, delimitada, né? Delimitada de que forma? Gênero, que pode ser espécie, quantidade, qualidade. A gente foi mencionando. E nós falamos sobre a impossibilidade de receber coisa diversa daquela que foi pactuada, né? A lidio invarto creditore solve non proteste, ou seja, não se pode pagar com outra coisa lá do direito romano. Nós falamos da questão da novação, as pessoas, caso elas aceitem modificar as formas de pagamento, as formas de cumprimento da obrigação, aquilo ali não se trata de recebimento de coisa diversa, mas é uma mera deliberalidade que gera uma novação, ou seja, uma alteração do contrato, das cláusulas contratuais, das cláusulas obrigacionais. E o ponto que nós finalizamos, salvo engano, era verificar que o credor não é obrigado a receber coisa diversa do pagamento, da mesma forma que o devedor não é obrigado a dar coisa diversa do pagamento, ainda que mais valioso ou menos valioso, de acordo com o caso concreto. Aí nós adentramos na questão da expansão da abrangência dos acessórios, vocês lembram lá, porque tudo é continuidade, então eu tenho que fazer um flashback por conta disso. A questão do acessório principal, acessório, nós lemos o Código Civil, frutos, produtos, benfeitorias, pertenças, nós mencionamos isso tudo já. Mencionamos? Ou eu não mencionei? Não mencionei não, agora eu peguei a minha folhinha aqui. Não, essa aí você não falou não, Cristiano. Onde eu parei?
Aonde eu tinha falado que eu tinha parado realmente. Então, olha só. Vamos adentrar, então, nós fizemos essa síntese. A matéria hoje começa aqui, obrigação de dar coisa certa, a abrangência dos acessórios. Primeiro ponto, aonde que está isso? Aonde eu visualizo isso? Eu visualizo isso dentro do direito civil. Nós estamos falando de direito civil. O artigo o quê? O artigo 233 do Código Civil. Qual que é o texto do artigo 233 do Código Civil? Se vocês estão com o Código Civil, porque tem que abrir a aula de civil, tem que ter civil, aonde que está lá? A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias dos fatos. Vamos lá devagarzinho? A obrigação de dar coisa certa abrange, ou seja, abarca os acessórios dela, os acessórios da coisa, ou seja, os acessórios em relação ao principal, embora não mencionados, ou seja, embora se eles não estiverem descritos, o acessório ele segue o principal. O que está dizendo nessa primeira parte aí é o quê? Que se você adquire alguma coisa, se você tem a obrigação de dar alguma coisa, os acessórios estão inclusos. Por exemplo, eu vou comprar o carro do Vitor. Eu sei que o Vitor é apaixonado com o carro dele. Eu vou comprar o carro do Vitor dele. O Vitor tem a obrigação de dar, de entregar o carro. Isso inclui as rodas, isso inclui o aparelho som automotivo, isso inclui tudo. A não ser, aí a segunda parte, salvo, ou seja, a não ser, se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Isso significa o quê? Ele só não vai ter que dar, entregar os acessórios, se houver expresso que aqueles acessórios não irão compor a obrigação de dar. Então, olha só, a regra, então, que nós temos é que o acessório ele vai seguir o principal, que é a primeira parte do 233. E o que é o principal? Aquilo que tem existência própria. Ok? Aquilo que tem existência própria, aquilo que existe sem o acessório. Tá bom? É tudo aquilo cuja existência... E o acessório é tudo aquilo que depende do principal. Não tem muito segredo, não tem complexidade. É o segundo ponto. O que a doutrina nos apresenta? A doutrina especializada nos apresenta como acessórios. Os acessórios são os frutos. O que são os frutos? Frutos são as utilidades que as coisas periodicamente produzem, nascem e renascem. Então, fruto é aquilo que é produzido periodicamente. Se você olhar para uma árvore, nós chamamos aquilo que vem da árvore é um fruto. Qual que é o fruto? Ali é uma maçã. Por que é um fruto? Porque eu vou colher a maçã e daí a pouco essa maçã, de acordo com o tempo, ela vai o quê? A árvore a macieira vai brotar, a flor vai florescer e aí vai surgir o fruto da maçã. Então, fruto é aquilo que nasce, que produz, que renasce, tá? E que a sua retirada não causa destruição total ou parcial. Se eu retiro o fruto, pego lá a maçã, se eu pego uma manga na árvore, isso não destrói, eu falei destrui, não destrói a árvore, não destrói a coisa, ok? Isso aí nós estamos falando do quê? Dos frutos naturais. E nós temos também os frutos chamados frutos civis, frutos industriais. Por exemplo, o aluguel que você paga é um fruto. Eu tenho um imóvel. Eu moro num imóvel. Se eu pago o aluguel, o dono do imóvel continua com a coisa, recebendo o aluguel. O fato dele pegar o aluguel, dele gastar o aluguel, não deteriora a coisa. Na verdade, é um fruto, ou seja, é algo que vai agregar, gerar valor. Pensa lá na fazenda. Se o Zé, que é dono da fazenda, colhe um monte de jabuticaba e leva para a feira, os frutos da jabuticaba, ele faz gerar dinheiro. No caso do aluguel, não é. Não vai ter essa necessidade de você tirar e vender. O aluguel já é o pagamento, já é a conversão pecuniária. Eu tenho os frutos industriais, que aí a gente pode ver a questão das patentes, né, a produção do aço, essas circunstâncias, tá? Então, olha só, os frutos naturais decorrem da força natural, força da natureza, as frutas, as verduras, os legumes, as crias dos animais. Já os frutos industriais, eles decorrem da atividade humana, por exemplo, a questão fabril, a questão de fábricas, as produções.
E os frutos civis são aqueles decorrentes da utilização por terceiro, como o aluguel, os juros, os rendimentos. E aí nós temos um outro acessório. Outro acessório que é o quê? Os produtos. Quais são os produtos? Os produtos são as utilidades da coisa, né? As utilidades da coisa, pelas quais, após extrair ou retirar, eu vou gerar o quê? Uma diminuição, porque eles não são renováveis. Os produtos não são renováveis, diferente dos frutos. Imagine questão de pedras preciosas, metal precioso, petróleo. Eu retiro, ele não vai renovar. Então, o produto é aquilo que não é renovável. Ou seja, que a sua utilização já vai gerar o quê? Uma redução do estoque, da oportunidade e da disponibilidade. Então, os produtos são essas situações que eu vou ter abatimento. Nós temos o tanto de ouro no mundo hoje que tinha há 200 milhões de anos. Nós não temos nem mais ouro, nem menos ouro. O acesso ao ouro pode ser difícil, mas se você mergulhar, aqueles inúmeros navios que os portugueses e os ingleses usaram para poder expropriar o povo, né, que vivia em terras brasílias, que estão lá debaixo no assoalho do oceano, eles continuam ali. Aquele ouro não é acesso a nós, porque nós não conseguimos chegar no assoalho do oceano, né, no fundo do oceano. Mas continuam ali os produtos. Então, a retirada das minas de ouro, das minas de prata, das minas de pedras preciosas, diamante, esmeralda, etc., vai reduzir, vai diminuir. E aí vai gerar questão do petróleo. Mesma situação. Tranquilo? Olha só, outro fruto. As benfeitorias. Benfeitorias. Benfeitorias são o quê? As benfeitorias são melhoramentos. Melhoramentos que você faz em alguma coisa. As benfeitorias são os reparos, são as construções, são os consertos que vocês fazem em alguma coisa. Nós temos essas benfeitorias divididas em benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, tá? É um nome bonito. O que seria isso? As benfeitorias necessárias são aquelas que devem ser feitas para manter a coisa, necessárias para manutenção, ok? As benfeitorias úteis são aquelas benfeitorias que melhoram a coisa. Já as benfeitorias voluptuárias são aquelas que a gente chama de mero deleite ou para embelezamento. Pensar circunstâncias. Eu já citei isso dentro da sala de aula, mas vamos voltar aqui, ó. Benfeitorias necessárias. Imagine você dentro da sua casa, o cano de tubulação do banheiro, da cozinha, ele se rompeu e começou a dar infiltração. O que você tem que fazer? Você tem que quebrar a parede, você tem que pegar e trocar aquele cano, vedar, porque se deixar a água jorrando no concreto, vai apodrecer, vai gerar o quê? Perecimento da coisa. Se você, então, não fizer essa reforma, se você não fizer esse conserto, esse reparo, essa benfeitoria necessária, a coisa vai se perder. Então, nós estamos falando de benfeitoria necessária para manter a coisa. Agora, a benfeitoria útil, ou benfeitoria de melhoramento. Imagine você na sua casa. Você tem um banheiro. Você está agora em quarentena. Se você tivesse 2 banheiros, seria útil, né? Então, a benfeitoria útil é aquela que melhora a utilização da coisa. Então, quando você constrói um banheiro, quando você constrói uma rampa de acessibilidade, quando você constrói algo que vai melhorar a utilidade, tá? Não é necessário,
mas é útil. E a benfeitoria as benfeitorias voluptuárias ou de mero deleite, embelezamento. Você quer, na sua casa, no banheiro, você vai lá e troca as torneiras e coloca a torneira de ouro. Você vai lá e quebra o piso e coloca porcelanato líquido, coloca pedras de mármore. Peraí. Não tem necessidade. Não é útil. Isso é o quê? Isso é voluptuário. Isso é coisa supérflua. Isso é para mero deleite. É para mero embelezamento. Tá? Então, esses são os acessórios. Perfeito? Então, só que essa parte acessória, ele vai o quê? Ele vai integrar na coisa. Por exemplo, um banheiro, eu não consigo tirar. A parede que eu reformei, eu não consigo tirar. Ok? Um porcelanato que eu coloco no chão, eu não consigo tirar. Ok? A torneira, sim. A torneira eu posso retirar. Porque a torneira eu posso trocar para uma outra torneira originária. Um lustre de cristal, eu posso colocar um pantozinho para a lâmpada. Ok? Então, as benfeitorias, elas vão agregar. Perfeito? Nós vamos tratar sobre essas benfeitorias. Você estudou, na verdade, essas benfeitorias com a Priscila. Vocês estudaram essa benfeitoria com a Priscila. E a gente vai citar várias vezes a benfeitoria nas obrigações, tá? Vocês vão ver essas benfeitorias também nos direitos reais, tá? Mais à frente, lá no 5º período. E nós temos aqui as pertenças. As pertenças não fazem parte, tá? Não integram a coisa. Tá? No caso, as pertenças. As pertenças são o quê? São os bens que vão destinar ao aformoseamento, ao embelezamento, um quadro, uma tapetaria, ok? Usos, serviços de outros bens, por exemplo, os eletrodomésticos, os eletrônicos que compõem a coisa. Você tem aí quadro de parede, ar-condicionado, um exaustor, que fica lá, fica na cozinha. Você tem uma série de situações. Essas pertenças, elas não são inclusas dentro da obrigação de dar. Você não é obrigado a dar pertenças. A não ser que o contrário fala. Por exemplo, está lá no artigo 94 do Código Civil. O artigo 94 do Código Civil fala o seguinte: os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resulta à lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. As pertenças, por exemplo, alguém já deve ter ouvido falar assim: estou comprando uma porteira de portas fechadas. Quando você... desculpa, porteira. Comprando uma fazenda de portas fechadas. A porteira tem que estar com a porta mesmo. Eu estou comprando uma fazenda de portas fechadas. O sujeito está dizendo que está comprando o quê? A fazenda com todos os seus insumos, com gado, com curral, com tonel para poder guardar o leite. Aí você vê assim, você vê benfeitorias. Um curral é uma benfeitoria. Só que o gado em si não é uma benfeitoria. O gado é uma pertença. É um elemento extra, mas quando eu compro uma fazenda de porta fechada, ela vai. Quando eu compro a fazenda de porta fechada, ele vai. Tá ok? Então, assim, posso ultrapassar? Essa parte ficou tranquila? Emerson, vocês estão me ouvindo? Estão vivos ainda? Estão vivos ainda? Beleza. Então, assim, fala, porque eu estou vendo a tela lá, eu não vejo vocês. Tá bom? Eu já falei isso. Abre o áudio e fala lá, sim! Eu não vou ficar lendo o chat de vocês. Vamos lá. Olha só. Sim! Show de bola. Não vou ficar assim, porque eu quero te ouvir. Aí eu continuo nas obrigações de dar que nós estamos olhando. Nós falamos da questão do devedor dos melhoramentos, Os melhoramentos vão lá do 37, 41 e 42 do Código Civil. Eu vou adentrar no primeiro ponto, o quê? Essa obrigação de dar consistente em entrega, ok? Primeira situação. A obrigação de dar, ela está prevista no artigo 233. O artigo 233 nós lemos. Nós temos o artigo 237. Olha o que fala o texto do artigo 237. Até a tradição
até a tradição, tradição quer dizer entrega, até a tradição, pertence ao devedor da coisa, pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Primeira situação. Não existe uma contradição, ok? Não existe uma contradição do 233 para o artigo 237. Primeiro ponto que a gente precisa ter em mente. O artigo 233, ele indica para nós, igual nós lemos, que as obrigações de dar coisa certa, vai abranger os acessórios, frutos, produtos, benfeitorias. O acessório vai seguir o principal, exceto se houver uma cláusula em contrário, ou seja, a regra, o acessório seguir o principal, a não ser que se fale, que se expresse que esse acessório não vai compor a obrigação de dar, a obrigação de entregar. Já no artigo 237, que nós acabamos de ler, estabelece o quê? Que até que ocorra a tradição, ou seja, que ocorra a entrega, pertence ao devedor a coisa e seus melhoramentos, e os acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento do preço. O que significa isso? Enquanto eu não entregar a coisa, se houver uma valorização dela, essa valorização, ela pertence a quem? Pertence a quem está com a coisa ainda. Pertence ao devedor. Devedor na entrega, de dar, de entregar, do fazer. Ponto lá. Aí vem o que nós lemos. A exceção que? Salvo estipulação em contrário. Tá? Salvo estipulação em contrário. Por quê? Esse salvo estipulação em contrário está nos dizendo que poderá pertencer ao credor caso ambas as partes pactuem diversamente do que está previsto no artigo 237. Tranquilo? Então, olha só. Percebam a situação, que essa distinção ela ocorre ela meramente interpretativa, tá? E aí vem aquele ponto. Qual a relação entre o momento de transferência da propriedade e aparente contradição? Lá atrás, quando a gente fala do artigo 237, quando nós mencionamos a situação da obrigação, a obrigação ela não fala na transferência da propriedade, como tradição ou registro, tá? Ela não menciona essa situação. Por isso que a coisa continua lá do devedor, né? Então, quando você tem a tradição, Emerson, você tem um carro, eu vou comprar o carro de você, ok? Eu estou comprando o carro de você, você vai me entregar o carro somente na segunda-feira. Esse carro está com você. Quem é o devedor? O Emerson. Porque o negócio ele não foi concretizado, não houve a tradição. Se o Emerson bater o carro, vai ter prejuízo, vai ter perda do carro. Quem é responsável? Quem tem que arcar com as despesas? O Emerson. Não é o Cristiano. É basicamente isso que o artigo 237 ele está nos apresentando. Ok? Quando nós verificamos a constituição da obrigação, não há transferência da propriedade como é visto. Ocorre com a tradição ou registro. No caso, a propriedade é a tradição ou registro. No caso do carro, são os dois. O carro, na obrigação de dar um carro, eu tenho que entregar a chave do carro, com o carro, e eu tenho que transferir o registro do veículo automotor. Eu tenho que ir lá no cartório, bonitinho, depois levar lá no Detran. Por esse motivo, que a coisa continua sendo do devedor, até que proceda os atos. Quais os atos? Da entrega, da tradição, do registro.
de modo que qualquer melhoramento feito após a constituição da obrigação e antes da transferência, o melhoramento pode ser o quê? Ele pode ser cobrado. Então imagine que o Emerson ele vai ter que viajar. E aí, por conta disso, ele vai lá e coloca 4 pneus novos. Espera aí. Para colocar 4 pneus novos, ele teve um gasto. Hoje, se você colocar, vamos pensar, o pneu mais caro é o Michelin. Aí ele vai colocar o pneu Michelin, um básico aí... R$ 1.800 os 4. Oi? R$ 1.800 os 4. Estou precisando, né? Então, R$ 1.800, imagina. Se eu comprei o carro dele por R$ 40 mil, eu estou falando de algo em torno aí de 0,5%. É isso mesmo? Não. De 1%. 40 mil, 40 mil você tá me matando aí, viu, negão? Vamos subir esse preço aí, viu? Ah, o seu carro vale 100, desculpa, tá? Nem tanto. Então, assim, vocês conseguem perceber? Ele teve um gasto. Se a coisa está com ele ainda, ele vai me entregar. Peraí, por que eu vou ter vantagem? Se eu tiver essa vantagem, eu estou tendo um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem justa causa. Eu tenho que pagar para ele. Ou então, ele vai retirar esses pneus e vai me entregar com o pneu antigo. É isso que o artigo 237 ele está nos apresentando, ok? Dando continuidade aí, ó. Até o momento, foram tratados os melhoramentos que nós realizamos. Aí a gente vai entrar agora a questão da restituição. Aqui nós estamos falando da obrigação de entrega. Qual que é a diferença em entrega e restituição, vocês sabem? Entregar, eu tô, igual você usou o exemplo do carro, eu vou te entregar o carro. Se fosse uma restituição, vamos falar, já era seu, eu só estou te devolvendo. Perfeito. Então, olha só, quando eu falo de entrega, eu estou dando, ou seja, eu estou transferindo, entregar no sentido de transferir domínio. Agora eu vou entrar na obrigação de restituir. Quando eu falo de restituição, eu estou o quê? Eu estou voltando a coisa ao dono originário. A diferença de uma para outra é essa, tá? Então, nós mencionamos na questão da entrega, que é o quê? A transferência da posse ou da propriedade pelo devedor. Só que nós sabemos que nós temos a situação de restituição. Mas caso de restituição, um aluguel. Quando você aluga uma casa, quando você aluga um carro, você tem que restituir, você tem que devolver. Né? Então, o locatário, ele tem que devolver a coisa. Quando você tem um comodato, que é um empréstimo, você tem que devolver a coisa emprestada. Né? E isso está onde? Isso está no Código Civil, artigo 241 e 242. Olha o que menciona o artigo 241. Se, no caso do artigo 238, sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, desobrigado de indenização. Ao remeter lá para o artigo 238, o Código ele faz uma referência à obrigação de restituição. Tá? A obrigação de restituição que a gente está mencionando. Eu creio que isso não tem tanta dificuldade. Aí você pega aí exemplos. A restituição a gente acabou de mencionar, é quando você devolve a uma coisa, ou seja, a coisa que você está entregando que já pertence, né, ao credor. Beleza? E o artigo 242. O artigo 242, ele coloca o seguinte: se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas do Código, atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou má-fé. Aí nós voltamos onde? Nós voltamos nas benfeitorias que nós mencionamos. Olha elas aqui. Quais benfeitorias? Necessárias, úteis ou voluptuárias, né?
Mas como assim? Imagine você, Emerson. Imagine você mora num imóvel locado. Você mora num imóvel locado. E ao morar no imóvel locado, você vai ter que fazer a reforma do apartamento, da casa, porque aconteceu, um cano rompeu e tudo mais. Você teve dispêndio. O que o artigo 242 está falando aqui, ó. Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, ou seja, se você trabalhou para aquela coisa melhorar, para aquela coisa valorizar, ou se você gastou para aquela coisa melhorar, para aquela coisa valorizar, você vai ter direito ao quê? A algum tipo de compensação. Mas como assim? Que tipo de compensação? Eu vou verificar o que o código fala, pautando na sua conduta enquanto devedor, se ela foi de boa fé ou se ela foi de má fé. Eu não vou adentrar agora tão profundamente nessa questão da boa fé ou da má fé, porque vai ter um momento oportuno e vocês já estudaram isso também na parte geral, né? A pessoa de boa fé, só para a gente poder ilustrar, é aquela pessoa que está com a posse justa, é aquela pessoa que está de forma legítima, né? É aquela pessoa que está amparada pela lei, é aquela pessoa que está amparada por um contrato, ela está agindo corretamente. Vamos fazer um paralelo. Mariângela não gosta não, mas vamos fazer um paralelo. No direito penal. No direito penal. Se eu compro um objeto que foi fruto de um roubo, de um furto, se eu compro ele pagando o preço de mercado, se eu compro ele e a pessoa me entregou uma nota fiscal, a polícia pode falar que eu estou fazendo receptação? Não. Porque eu estou de boa fé. Então eu não respondo pelo crime. Agora, se eu estou comprando um produto por um preço muito abaixo do mercado, não tem nota fiscal, não tem nenhum documento, não tem uma declaração de transferência de propriedade, não tem nada. Espera aí. E esse produto ele é oriundo de um crime, de um furto, de um roubo, de uma apropriação indébita que seja, aí eu vou verificar o quê? Eu vou verificar a má-fé do sujeito. Quando eu trago para a propriedade, na obrigação de restituir, como é que eu vejo uma boa-fé? Imagine você, está no período de quarentena, todo mundo está em casa, todo mundo está doido pedindo para alguém, né, chamar para uma festa, para um bar, né, para sair, para um churrasco, uma viagem, né? Nós vamos para Brasília lá dia 5 de setembro, hein? Brasília, 5 de setembro. Anota aí, vamos para Brasília dia 5 de setembro. Programando a viagem pós-quarentena. 5 de setembro até o dia 11 de setembro, lá em Brasília. Visitar todos os poderes. A viagem está ficando a um preço módico, partindo que são 4 dias, está ficando R$ 1.070, né? Quartos duplos, hotel top, os meninos já ficaram, o Emerson ficou, a Mariângela foi também, né? Podem falar, na outra turma o Marcelo foi. Então, assim, imaginemos que eu estou com um contrato de locação. O meu contrato de locação, ele vai acabar no dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, no final do ano. Eu estou com um carro. Eu estou dirigindo tranquilo, dentro da velocidade compatível, eu não estou bêbado, ou seja, não ingeri bebida alcoólica, eu estou agindo de forma correta, forma ordeira, forma proba, né? E aí acontece um acidente. Se esse carro for locado, se for de uma locadora, se esse carro for de uma locadora, empresas fazem locações, tá? Quem vai pagar os custos do reparo é o seguro da locadora. Está coberto lá no contrato. O seguro, eu paguei uma pólice lá para o segurador e tudo mais. Eu estou de boa fé. Agora, se o meu contrato terminou no dia 1º de abril e eu não devolvi o carro, eu continuo com o carro, e aí eu estou andando na rua, eu paro o carro, eu vou no mercadinho, e aí cai um raio na árvore, a árvore cai em cima do carro, nenhum seguro vai poder cobrir, não. Se alguém bateu, nenhum seguro vai cobrir, não. Se o carro foi roubado, nenhum seguro vai cobrir, não. Eu vou ter que cobrir todas as despesas. Por quê? Porque eu estava com a posse injusta, eu estava de má fé. Porque eu sabia que o meu contrato tinha terminado.
e eu não devolvi a coisa, eu não restituí a coisa. Então daí vem o quê? Obrigação de dar consistente em restituição, ok? Se a gente avançar no Código Civil, nós vamos verificar lá no artigo 1219, seguinte, que o possuidor de boa-fé, ele tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto das voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. O que seria isso? Imagine lá no aluguel de uma casa, um apartamento, igual está falando lá no Emerson. E aí houve infiltração. Eu tenho que quebrar e refazer uma reforma. Eu tive gasto. Gastei lá 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, não interessa. Gastei. No final do contrato, meu contrato está em vigência ainda. O dono da coisa não pagou, mas eu tinha que consertar, senão a coisa ia estragar as minhas coisas. No final do contrato, eu vou ter direito ao quê? A uma indenização, é o que está falando 1219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias. Olha o exemplo, das úteis também. Tá ok? No caso das voluptuárias, que são de mero embelezamento, ele vai ter direito a levantá-las, que é o caso da torneira de ouro que eu citei para vocês. No caso, se ele puder retirar. Ou então, ele vai deixar aquela coisa ali, porque ele não vai prejudicar. Então, se ele puder retirar, sem prejudicar. Se for benfeitoria necessária ou útil, ele, inclusive, pode reter a coisa como forma de compensação proporcional ao que ele já gastou. Então, assim, é interessante quando a gente fala da questão da restituição, a parte extremamente importante para nós é saber que essa restituição ela vai ter um tratamento diferenciado, levando-se em consideração se o detentor, ou seja, se o devedor da coisa, aquele que tem a obrigação de entregar, ele está com boa fé ou ele está com má fé. Né? Essa boa fé e essa má fé é que vão definir a forma de tratamento no caso de restituição. E aí nós mencionamos que o código acaba de remeter o quê? As regras aplicadas a esse possuidor de boa fé e má fé, comparando os melhoramentos às benfeitorias. É o que nós acabamos de explicitar. E o de má fé? O de má fé, eu pego lá, no artigo 1220. O artigo 1220, né, a gente falou do 1219, boa fé, o 1220 é o de má fé. O artigo 1220 fala o quê? Ao possuidor de má fé serão ressarcidos somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pelas importâncias dessas, nem de levantar as voluptuárias. É só aquelas que são necessárias, aquelas necessárias à conservação. A lei é muito clara, ela é muito cristalina nesse aspecto, tá? Então, assim, a solução, né, para essa situação que nós acabamos de ver é o quê? Nós vamos verificar, e a gente já acabou de ler, que ele tá preso no aspecto lá da posse. O que eu li para vocês, que eu remeti para o artigo lá 1219, já antecipei, inclusive o slide que eu projetei, é que o artigo 1219 e o artigo 1220, ele trata da posse, né, que está próximo ali dos direitos reais, dos direitos das coisas. Entendeu? Então, assim, vocês vão ver isso lá no quinto período, especificamente na matéria de coisas, tá? Nos direitos reais. Então, nós citamos esse contexto aí. Então, assim, o possuidor de boa-fé, ele vai ter direito à indenização das benfeitorias necessárias, das benfeitorias úteis, né? Tirar as voluptuárias, como nós já mencionamos, caso o dono do imóvel não queira indenizar. Caso contrário, ele vai poder reter o quê? As necessárias e as úteis. O de má-fé, a gente já leu, ele não vai ter essa oportunidade, porque ele está agindo de má-fé. Não, mas Cristiano, ele gastou dinheiro. Problema dele. Ele não tinha que estar naquele lugar ali, não. Mas como assim? Imagine você, Emerson. Imagine você, Mariângela. Você está no meu imóvel, ele é um imóvel locado.
E aí eu mando uma carta para você, uma carta para fazer o desfazimento, ou uma carta notificando que eu não vou renovar o contrato, pedindo para você devolver o imóvel para mim, ou devolver o carro, ou devolver o produto, que seja. Você está com alguma coisa que me pertence, então você tem que me restituir. E ao te notificar, eu estou te dizendo de forma cristalina e expressa que eu não desejo manter aquela relação. Ou seja, sai nessa data, se você não sair nessa data, você vai estar em mora, ou seja, você vai estar com o bem de forma injusta, de forma precária, porque nada vai te amparar. Precário no sentido que não vai haver nada na lei, nenhum tipo de legislação que te proteja. E você não sai. Você permanece com a coisa, permanece no imóvel, permanece com o carro, permanece com o produto que era para me restituir. Peraí. Se você permanece com o produto depois do prazo estabelecido no contrato, depois da parte ainda ter te notificado para restituir, você está de má fé. Você está agindo de forma errada. Por isso que o legislador, no Código Civil de 2002, que é o Código Civil vigente, ele expressa o quê? Que a má-fé ela vai ser punida. A única ressalva, a única proteção pecuniária que o devedor de má-fé vai ter é o quê? A compensação do valor que ele despendeu para manter a coisa, que são as benfeitorias necessárias. Né? A gente leu lá no artigo 220. E aí a gente continua. Se esses melhoramentos, né? Ele inclusive, ele não gera possibilidade de retenção. No de boa-fé, se o cara não te pagar a indenização, se o credor não te pagar a indenização, aquele para quem você vai restituir, você pode reter. A retenção significa o quê? Aí eu posso continuar com a coisa para mim, durante um determinado lapso temporal, até que haja indenização, ou até que haja o abatimento do quê? Dos valores. No caso do aluguel, o reparo foi de 10 mil reais. Meu aluguel é de 1.000. Proporcionalmente falando, eu posso ficar 10 meses. Eu vou reter, eu vou ficar na coisa durante 10 meses. Eu vou discutir isso em forma de vias judiciais. Ou o cara vai me pagar os 10 mil de compensação, que é indenização. Na má-fé, não. Na má-fé, eu não posso nem reter. Se a pessoa não pagar, eu tenho que sair. E ponto. Ah, mas o cara vai ter prejuízo. Sim, ele está tendo prejuízo porque ele agiu de má-fé. Porque ele sabia que ele não devia estar ali. Se ele não devia estar ali, ele não devia nem fazer nada. Ele não devia nem fazer nada. O problema está ali. Se ele não tivesse, quem ia consertar era o dono. Para quem deveria ter sido restituída a coisa. A ideia é basicamente essa. Tranquilo? Excelente. Ô, Cris, Oi. mas se no contrato falar que as benfeitorias não terá indenização, se tiver expresso no contrato? Tá. No contrato, as benfeitorias não vai ter indenização. Primeira coisa. No contrato de aluguel. Vocês vão ter, no próximo semestre, uma matéria chamada Contratos em Espécie. E nessa matéria, Contratos por Espécie, vocês vão estudar os contratos de aluguéis e os contratos afins. Existe no direito uma coisa que nós chamamos de cláusula leonina. Tá? É igual estacionamento. Estacionamento fala assim, olha, não nos responsabilizamos por produtos deixados dentro do carro. Não nos responsabilizamos por furtos. Não nos responsabilizamos por acidentes. Mentira. Se o estacionamento está sendo disponibilizado de forma gratuita ou onerosa, não interessa, mas está sendo disponibilizado, a pessoa é responsável. A mesma situação. Há uma previsão normativa. A lei estabelece. O fato de estar expresso no contrato que não haverá indenizações, compensações, tem dois paralelos. A primeira coisa, eu tenho que olhar o caso concreto, que é o contrato. Eu não posso analisar, mas eu vou te dar a resposta para você pensar, e aí quando a gente chegar lá no semestre que vem, a gente vai interpretar, você vai lembrar. Primeira situação. O contrato, ele vai expressar, não vai haver indenizações, salvo se não notificado o proprietário, né, o credor, anteriormente. Ou seja, eu tenho que notificar o dono do imóvel, eu tenho que notificar o dono da coisa para que ele faça. Entendeu? Por exemplo, igual a imobiliária. A parede infiltrou, liga para a imobiliária. Imobiliária, a parede deu infiltração, vocês vão mandar o técnico? Não, nós vamos mandar o técnico. Normalmente a imobiliária fala assim, nós vamos olhar com o dono. O dono não autorizou, não. Beleza.
Então você vai deixar a coisa se deteriorar, aí vem aquele ponto. Quando você pegou a coisa no aluguel, quando você tomou a coisa em empréstimo, né, para poder depois restituir, vocês fizeram um documento e a coisa você pegou em perfeito estado. Você tem que entregar em perfeito estado. Então você vai ter que fazer essa obra de conservação. É uma obra necessária. É uma benfeitoria necessária. Ok? É uma benfeitoria necessária. Se é por infiltração, se o dono não fez, se o credor não fez e você fez, se você tiver de boa fé, ou seja, seu contrato está regular, está no prazo do seu contrato. Porque assim, se você abandonar a coisa, ele vai querer a multa. Se você falar, então, já que ele não quer resolver, já que ele não quer corrigir, já que ele não quer reconstruir, já que ele não quer reformar, já que ele não quer fazer o melhoramento necessário, eu vou sair do aluguel. Aí tem um contrato que fala que o contrato de aluguel é 24 meses. Aquele que der causa tem que pagar 20% ou 3 meses de multa. Peraí, eu não quero pagar multa. Você vai lá e faz. Nota fiscal, tá? Você pega a nota fiscal, guarda tudo. Cobra. Se o cara não quiser pagar, se você levar para juízo, você vai receber. É direito, é lei, tá? São cláusulas leoninas. São cláusulas que são retiradas, que são inclusas no contrato, são chamadas cláusulas de adesão. Ou você aceita ou você aceita. Ou você aceita ou aceita. É a mesma coisa, nós discutimos em sala de aula. Da obrigação de pagar IPTU. O IPTU é obrigação do proprietário, imposto sobre propriedade. Não é imposto sobre posse, não. É sobre propriedade. Quem tem que pagar IPTU é o dono, não é o inquilino, nem é o locatário, não. Quem tem que pagar é o dono. Mas todo mundo passa. O cara só quer ganhar. Aí o juiz no máximo vai virar assim, ele vai falar com você. Nesse caso, a lei, ela permite as pessoas transigirem. Nós estamos falando de um tributo. O imposto é um tributo. A obrigação pela coisa é do proprietário. Quer ver como é que a coisa é obrigação pelo proprietário? Não paga o IPTU para o CV, não. E sai do imóvel. Você acha que a prefeitura vai atrás de você ou vai atrás do dono? Ele vai atrás do dono. É obrigação própria de rem. Lembra lá das primeiras aulas lá na faculdade? É obrigação própria de rem. Obrigação própria da coisa. Ele vai... mas ele vendeu pro João. A dívida era do Zé. Não, a dívida é da casa. A não ser que já tenha sido levado a inscrição para dívida ativa, aquela coisa toda. Aí sim, que aí vai vincular ao CPF, né? Para gerar protesto, essas coisas. Tá bom? Nós temos outras... Cristiano, eu queria fazer uma pergunta em relação ao que você estava falando. Pergunta. Sobre, por exemplo, no estacionamento, coloca a informação lá que não é responsável e tudo. Sim. Eu vivi uma situação também de uma pessoa questionar sobre estar estacionado em estacionamento privativo, não era. Eu queria saber se existe alguma multa para essas informações que as empresas colocam, porque elas induzem a um erro, né? Induzem as pessoas a não procurar o direito delas e tudo. Existe isso? Olha a tela. Código de Defesa do Consumidor. Primeiro código que você vai levar, no caso você já falou estacionamento privativo, né? Privado, eu entendi pelo menos estacionamento privado. Então é uma prestação de serviço. Ok? Por exemplo, você vai para o shopping. Mas lá no shopping... Não, você vai para o shopping. É um estacionamento privado. Você está indo para o shopping para comprar no shopping. Pode repetir a pergunta? Para passear no shopping, não interessa. Você pode ir lá para bater perna. Ô, Cristiano. Oi. Pode repetir a pergunta que a Angélica fez? A Angélica, ela questionou o seguinte. Se existiria alguma legislação para penalizar as empresas que fazem propaganda ou apresentam informação errada, não verdadeira. O exemplo que nós estamos dando aqui é o caso dos estacionamentos que colocam lá que eles não possuem responsabilidade
sobre os veículos que estão ali estacionados. E, na verdade, ouvinte, possui sim responsabilidade. Porque, no caso, primeira situação, estão prestando serviço. Então é prestador de serviço. E aí, qual que é o código que eu me remeto? Ao Código de Defesa do Consumidor. Aí eu posso entrar no Código de Defesa do Consumidor. Informação inverídica, propaganda enganosa. Aí eu vou ver o caso concreto para poder me coadunar. E fora isso, eu entro na questão no direito. A questão da obrigação. Porque eu tenho a obrigação de quê? De fazer. No caso, o fazer ali, a guarda. Então, vocês vão ver daqui a pouco. Quando você estaciona no local, você está tendo uma obrigação de fazer a guarda do veículo. Você está pagando alguém para poder guardar, mesmo se for gratuito, está disponibilizando. A pessoa optou por disponibilizar. Inclusive, com essas situações de estacionamento, de faixa azul, zona azul, lá não sei das quantas, zona verde, tem discussão jurisprudencial, discussão em tribunais, para responsabilizar os municípios, para responsabilizar as empresas que administram. Por quê? Se você está me cobrando para utilizar, em que pese ser pautado na lei de uso e ocupação do solo, você está me cobrando ali uma taxa. E aí você está prestando um serviço. A taxa ela é específica para um serviço prestado. Então, se você está pagando, tem que ter uma fiscalização. Né? Você tem uma expansão. Lá no shopping, você entra, você paga. Mesmo, não, mas eu não pago porque eu comi. Se eu fui na Consul comprar, mas você pagou, houve abatimento. Você consumiu. O shopping quer que você vá para lá, por isso que eles têm estacionamento. Além de colocar o ar-condicionado na cidade quente, igual a Patinga, né? Lá tem estacionamento. Aí você vai lá no shopping, você passeia, leva menino, joga lá, vai beber cerveja. Pronto, você está consumindo, né, Emerson? Joga o menino lá no playground, vai tomar cerveja e comer com japonesa. Pronto. A ideia é essa. Mas a empresa está ganhando. Então, por conta disso, ela tem responsabilidade. Mesmo se fosse gratuito. Mesmo se fosse gratuito. É uma obrigação dela. É responsabilidade. Tá? E vem o artigo 1222. Uma limitação imposta ao possuidor de má-fé de realizar benfeitorias na coisa. Olha só. Artigo 1222. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o valor atual e o valor do custo. Ao possuidor de boa-fé, indenizará pelo valor atual. O que significa isso? Se eu fiz uma reforma, uma melhoria necessária, uma melhoria útil, ok? Melhorar útil, necessária, uma benfeitoria útil, necessária, e eu estou de boa fé, o que eu gastei vai ter que ser corrigido, vai ter que ser atualizado para os dias de hoje. Juros, correção monetária, fator de correção do governo, no caso do IPCA e INPC, os fatores governamentais, você tem que colocar, atualizar. O valor que agregou, ou se não o valor que agregou, sempre beneficia quem está de boa fé. Na questão de má-fé, na situação de má-fé, não. Na situação de má-fé, quem vai optar pelo valor que vai ser pago é o credor. No caso, quem é o credor? Aquele que deveria ter recebido a coisa em restituição. E aí ele vai optar se ele paga a indenização no valor original ou se ele paga o valor agora corrigido. É um direito faculdade. Ele tem o crivo, ele tem o discernimento e a opção de escolher como agir, ok? Dando continuidade aí, ó, além de receber a indenização pelas benfeitorias, como eu falei, o sujeito da má-fé está ainda subordinado à opção, uma decisão aí do credor quanto ao valor que ele vai receber. Para mostrar, fica claro, fica latente que a legislação brasileira, que o ordenador jurídico brasileiro, ou seja, o parlamento, ele não quer pessoas de má-fé. Ele não quer que impere a lei de Gerson, né? A lei do jeitinho. Quer que as pessoas sejam probas, que as pessoas ajam com lisura. Vocês contrataram um serviço de prestação educacional. Eu tô com vocês dentro da sala de aula? Não tô. Mas vocês estão tendo aula. Nós estamos interagindo. Eu estou cumprindo a minha obrigação. Mas eu não estou dentro da sala, é aula virtual? No nosso caso, não é aula virtual, não. No nosso caso, nós estamos tendo aula. Tiro dúvida na hora, aula no horário da aula. A única coisa é o quê? O governo municipal, estadual,
né? E aí parece que agora o governo federal também vai entrar nessa linha em relação às faculdades e às escolas, não vai permitir o aglomeramento. Dentro da sala de aula, nós vamos ter lá 10, 15, 20 pessoas. Turma com 60, 70, 80, 90, 100, dependendo. Então não pode se reunir dentro de um prédio. Não pode ter aglomeramento. Qual que é a solução para isso? Aula interativa, aula conectada. Nós estamos utilizando a ferramenta eletrônica para dar aula. Eu estou cumprindo, eu estou dando, entregando aquilo para qual eu fui contratado, para qual aquilo ali foi celebrado. Gravar vídeo lá não é AD. Gravou vídeo, jogou no YouTube, gravou vídeo, é AD. Nós não estamos fazendo EAD. E aí, olha a situação que coloca como interesse. Extremamente interessante. Quando nós falamos do bem, do perecimento da coisa, essa coisa, ela pode deteriorar. Ou seja, ela pode se perder. Como que ela vai deteriorar? Como que ela vai se perder? A coisa que você vai dar, a coisa certa que você vai dar, nós estamos falando de coisa certa, algo específico, delimitado por tipo, gênero, quantidade, qualidade, coisa certa, ela pode se perder. Ela se perde pelo perecimento ou ela se perde pela deteriorização. O que é isso? O perecimento, ele gera a perda integral, a perda total da coisa. Meu menino, ele está na escola, meu menino está na pré-escola. Ele não está podendo ir na escola, e como ele ainda não sabe nem ler e escrever, né, e ele precisa de alguém lá com ele para poder fazer as atividades, para poder instruí-lo, essa situação de isolamento social gerou para ele um perecimento da obrigação? Não. Gerou uma deteriorização, que é uma perda parcial. Por que perda parcial? Porque presume-se que ao voltar à normalidade, ele terá todas as aulas repostas. Não vai ter as férias, não vai ter essas situações. O perecimento total é quando ele perderia a coisa se findaria. Olha, o Carlos Alberto Gonçalves, ele coloca o seguinte: às vezes, a obrigação de dar não é cumprida, porque antes da entrega ou da restituição, a coisa pereceu ou se deteriorou. Com culpa ou sem culpa do devedor. Perecimento significa perda total. Deteriorização significa perda parcial. São expressões consagradas na doutrina. O Código Civil usa os vocábulos perda, deteriorização, no sentido de perda total e perda parcial. Quando eu leio essa definição do Carlos Alberto Gonçalves, eu vejo que o autor, ele menciona teoria dos riscos, né? Porque a coisa, ela tem um risco. Você tem todo empreendimento, todo negócio tem risco em si. E ele menciona a existência ou não de culpa. Vocês viram que na hora que fala assim, com culpa ou sem culpa. A pessoa, ela foi responsável pela perda ou ela não foi responsável pela perda. Para mim poder saber quem vai ser responsável, se eu vou verificar culpa ou não, eu tenho que voltar lá à primeira situação. Eu volto lá naquela atrás. O que está agindo? Boa fé? Ah, não está aqui não. Quem está agindo? Boa fé ou de má fé? Então, para mim saber, primeira coisa, o bem, o sujeito está com a coisa de boa fé? O sujeito está com a coisa de má fé?
Isso é extremamente importante para mim. Eu tenho que saber, mas quando que é? Lembra? Volta lá. Quando que é boa-fé? Quando eu estou dentro do contrato, quando eu estou dentro da condição. Como assim? Mas tem situações que você não tem um contrato. Tudo na sua vida é contrato. Tudo. Tudo. Tudo na sua vida é contrato. Mesmo que você não escreva. O contrato ele pode ser expresso, verbal ou escrito. O contrato ele pode ser tácito, quando você age, quando você pratica. Ou o contrato pode ser, no caso, verbal, expresso, ele pode ser tácito. Tá? Então você vai ter ali contrato, tudo. Eu faço, eu tenho contrato. Nasceu, você tem responsabilidade. Decorrente da lei. A lei é um contrato. Eu comprei um carro, tem um contrato de compra e venda. Eu fui lá no supermercado e comprei e venda. Eu estou andando de carro e furou o pneu, prestação de serviço, obrigação de fazer reparo no serviço, que é reparo no pneu. Tudo na vida é contrato. Contratos pode ser sui generis ou contratos nominados e inominados. Tudo na vida é contrato. Expresso, verbal, escrito ou tácito. Tá? E eu tenho a questão da má-fé. A má-fé é quando eu não tenho nenhum amparo jurídico. Eu não tenho amparo da lei, eu não tenho amparo de contrato, eu não tenho amparo nenhum. Se eu fosse trazer para o direito penal, fazer um paralelo com o direito penal. Boa-fé é quando eu pratico conduta lícita. Má-fé é quando eu pratico conduta ilícita. Como assim? Legítima defesa. Eu matei alguém porque alguém estava tentando me matar. Eu estou agindo aqui de boa fé. Por que eu estou agindo de boa fé? Fazendo paralelo, tá? Um paradoxo. Usando aqui como uma forma de reflexão. Por quê? O legislador falou, legítima defesa. A legítima defesa, nós vamos gerar o quê? Um excludente de ilicitude, de punibilidade. Já não, na má-fé, o homicídio. Homicídio doloso, homicídio culposo. Aí eu vou verificar. É o que o legislador está falando. Aí eu tenho que verificar o quê? Culpa sem culpa. Escrevi mal pra caramba hoje. Tá vendo? A ideia é basicamente essa. Busca-se, então, verificar o quê? Né? Busca saber, busca verificar a condição. Se a pessoa recebeu valores, se a pessoa não recebeu valores. Exemplo. Eu vou comprar o carro do Emerson. Volto no mesmo exemplo, para ficar firme. Eu compro o carro do Emerson. Comprei o carro do Emerson. O Emerson ele não me entrega o carro. Porque o Emerson falou que precisava do carro para viajar. Ou para passar o final de semana, porque ele ia pegar a filhinha dele. Olha. Então ele precisava lá do carro. Legal. Se ele bate o carro, e aí? E aí? Tem um ponto. Eu já paguei? Já. Mas ele não me entregou a coisa, ou seja, não houve a tradição. Se não houve a tradição, ele tem que compensar. Ele tem que compensar. Se não houve a tradição, mas não houve o pagamento, tem duas possibilidades. Houve o perecimento, ou seja, houve a perda total da coisa? Houve. Ele pode substituir por outra coisa igual, idêntica? Depende. Se for coisa certa, né? Um carro. Se for no caso, estou comprando ele. O Emerson tem um Maserati. Aí ele vai ter que me dar um outro Maserati. Para quem não sabe, Maserati é uma McLaren. Desculpa, é uma Ferrari. Eita, profetiza! Melhorou, né, Emerson? Então, assim, o Emerson tem lá uma Maserati, uma Ferrari. Se a coisa se perdeu completamente, ele tem dois caminhos. Ou ele negocia comigo e desfaz o negócio, ou ele vai ter que me dar uma outra, caso eu aceite, porque eu queria comprar de repente aquela, porque aquela ali era específica, porque aquela Ferrari pertencia ao Michael Schumacher, e ele tinha. Olha o exemplo. Ou pode ter ocorrido a deteriorização, bateu, que é a perda parcial.
E aí, só que eu vou fazer o reparo e tudo, só que isso perde valor. Então pode haver o quê? O abatimento da coisa. A máxima que nós temos é: houve culpa, foi com culpa ou foi sem culpa? Estava em boa fé, estava sem, ou estava de má fé? Nós vamos ter que fazer essa série de perguntas para a gente chegar a resultado, para a gente chegar na compreensão. Então, dá andamento aí. A questão da deteriorização. Nós já mencionamos. Há vários pontos importantes, tá? Que a gente precisa pegar. E a gente vai levar a um outro ponto. Para essa discussão, nós vamos levar lá no direito romano. O romano aqui, ó. Rex perit domino. Rex. Res. Res é coisa. Lembra lá da res pública? É coisa. Perit. Perece. Domino. Dono. A coisa perece para o dono. Isso é a regra. Ou seja, quem sofre a consequência da perda ou da deteriorização é o seu dono. O Emerson estava com o carro, responsabilidade dele. Okay? E aí vem aquele ponto. A responsabilidade que nós temos aí. A responsabilidade. Essa obrigação, a gente vai analisar. Por exemplo, obrigação de entrega. Perda com culpa, perda sem culpa. Perda com culpa, perda sem culpa. Boa fé, má fé. E aí o artigo 234, o artigo 234, ele vai nos apresentar a relação da perda ou da deteriorização nas obrigações de entrega sem culpa do devedor. Olha lá. 234. Se, no caso do artigo antecedente, qual que é o artigo antecedente? 233, antes de eu continuar, só para referendar o 233, nós já lemos aqui, deixa eu pegar aqui o 233. O 233, ele fala: a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela não mencionados, salvo se contrário resultar do título ou circunstância do caso. Ou seja, o 233, se, no caso, o artigo antecedente, 233 que nós lemos, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição, ou seja, antes de entregar a coisa, ou pendente a condição suspensiva, que é o registro ou alguma coisa assim, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Ou seja, no caso do Emerson, se antes da tradição, fica resolvido. O que é o resolvido? O resolvido é desfaz. Se o Emerson me vendeu o carro e eu não paguei para ele, ele tem que me entregar o carro na segunda-feira. O carro bateu e deu o famoso PT, perda total, né? Deu a perda total. O que vai acontecer? Desfaz a coisa. Eu não entreguei dinheiro, ele perdeu a coisa. 0-0, resolvida. O resolver que está falando aí é liquidar. Se eu já tiver pago, né? Ele tem que me devolver os valores ou me compensar dos meus prejuízos, porque eu já antecipei dinheiro para ele, ok? Olha a segunda parte do 234. Eu vou ler, mas daqui a pouco eu volto nela de novo. Se a perda resultar da culpa do devedor, responde pelo equivalente e perdas e danos, ou seja, além de pagar as indenizações. Então, ponto. Como pode ocorrer a perda da coisa sem que haja culpa que a tem em seu poder, de quem a tem em seu poder? Primeira situação. Voltamos lá para aquilo que a gente já está falando. Dentro da relação jurídica. Lembra lá que vocês estudaram com a Priscila? Vocês estudaram com a Priscila a questão da celebração do contrato jurídico, ter necessário parte, manifestação da vontade, aquelas situações lá. Ok? Há condutas que o indivíduo, eles não serão responsabilizados. E aí nós voltamos lá na máxima romana. Tá? Nós voltamos lá na máxima romana. A res perit domino, ou seja, a coisa vai perecer para o dono. Quando a coisa se perde sem a culpa, como assim? Poxa, deu uma enchente agora, o carro entrou água e estragou o carro.
houve um maremoto, qualquer coisa. Tem situações sui generis, né? Tem situações sui generis. Né? O devedor ele tem que conservar a coisa com zelo, o devedor ele conserva a coisa com diligência, só que tem situações que ele não vai conseguir fazer com que a coisa seja conservada. Né? Então, assim, ele agiu com o máximo cuidado, com a máxima cautela, para que a coisa não fosse perdida, para que a coisa não fosse deteriorada, que não houvesse perecimento. Né? Um incêndio acidental, um prédio que caiu, um tsunami. Pô, peraí. Várias situações. Então, se tem várias situações, o que vai ocorrer? Vai ocorrer aquela da Rex Perit Domino. A responsabilidade, ela vai ficar com o dono. Tá? O dono é o proprietário que está entregando. Nós estamos falando aqui, ó. Nós estamos falando de entrega. Nós já saímos daquele aspecto da restituição. Nós estamos falando de entrega. Entrega está ligada ao quê? Propriedade. Você está dando. Você está entregando a propriedade, você está transferindo a propriedade, o poder. Tá? Você está transferindo a posse da coisa. Então, da entrega. Então, nesse caso, você ainda é o dono, porque você não transferiu. Então, você vai ser o responsável, você vai sofrer os prejuízos, você vai arcar com os ônus, você vai arcar com os custos, você vai arcar com as despesas, você vai ter perda. Você não vai ser penalizado, porque você estava de boa fé. Tá? Porque você teve cuidado. Porque você agiu de forma proba. Tá? Então, nessa situação, você não concorreu. Então, você não concorreu, ou seja, foi sem culpa. Você não concorreu. Tá? E aí, por não ter concorrido, você irá sofrer todos os prejuízos. Já a perda, a questão da resolução eu já mencionei. A resolução resolve, acaba de um lado e para o outro. Já a perda da coisa, com culpa, nós lemos o artigo 234, segunda parte, que fala que se a perda é resultado de culpa do devedor, ele se responde pelo valor equivalente mais as perdas. Ou seja, se eu faltei com diligência, se eu faltei com cuidado, se eu não tive uma conduta adequada, pertinente, né? Poxa, espera aí. Eu vou ser penalizado de uma forma ou outra. Tá? Você tem uma série de situações que você pode pensar. Dirigiu em alta velocidade, dirigiu embriagado, no caso do Emerson. Você vai comprar, né? O Emerson aí gosta de tomar um vinho. Você vai comprar lá um vinho e não estava conservado na forma adequada. O vinho está estragado, ele vinagrou porque não estava deitado. Pô, peraí, teve culpa, a pessoa não cuidou. Tá? Então, quando houver a culpa por parte do devedor, o devedor ele responde por essas perdas, tá? Que é o quê? Pelo valor do pagamento e as perdas, tá? E as perdas. O que são perdas? São os valores que o credor deixou de agregar, deixou de ganhar. Vamos supor, se eu já tiver pago, ele tem que me pagar o valor mais os juros, correções monetárias, etc e tal. A gente está pensando numa entrega, né, de um carro, por exemplo. Eu posso pensar uma série de situações, ela passa, são infinidades. Deixa eu pensar um caso prático, concreto. Eu tive um cliente que locou um carro, e é o exemplo que a gente usa. Ele locou um carro e depois ele cedeu esse carro. Estou falando da entrega, mas acabou que eu voltei lá na restituição para poder ficar. Ele cedeu esse carro para um terceiro, acho que era para o cunhado dele. E o cunhado dele acabou se envolvendo num acidente. Se fosse o meu cliente, ele estava coberto.
que era o contrato lá da locação, que aí no caso é a restituição, não é entrega. Acabou que eu pensei numa coisa e falei outra. Quem que teve que pagar todo o reparo? O cliente. Não foi a locadora. Tá? Você pensa na questão do imóvel. Vamos pensar aqui. Alguém me ajuda aí, por exemplo. Uma perda com a culpa do devedor, cara. Perda com culpa do devedor. Exemplos práticos é carro, no transporte, frango, ótimo. Perda da culpa do devedor. O Brasil está vendendo frango, vendendo carne para o exterior. Imagine que a nossa carne, ela sai daqui e vai chegar lá na China, vai chegar nos Estados Unidos. Ela tem que ir acomodada o quê? Ela tem que ir acomodada em equipamentos de refrigeração. Porque a carne é perecível. E nesse caso aqui, eu estou com a obrigação de entrega, porque ninguém vai devolver a carne, né? Então, sim, eu estou na obrigação de entrega. Suponhamos que o carregamento chega lá estragado. O carregamento chega estragado. Peraí, ele chegou estragado por quê? Aí essa é a pergunta, volta lá. Ele chegou estragado porque não houve a refrigeração, estragou a refrigeração, demorou mais tempo. Peraí, então houve culpa. Demorou mais tempo que o normal por quê? Ah, não, demorou mais tempo que o normal porque houve um ciclone, teve tempestades, não sei o que, os navios tiveram que atracar num outro porto. Ah, ok. Então, foi sem culpa. Sem culpa, a carne estragou, você vai me devolver o dinheiro se eu tiver pago, ou resolvido o problema. Agora, estragou porque eu não coloquei em compartimentos de refrigeração, isso já gerou perdas. E eu tive culpa. Nesse caso, eu tenho que compensar o valor mais as perdas e danos. Como assim perdas e danos? O supermercado que comprou a carne, o estabelecimento que comprou a carne que ele ia vender, ele deixou de ganhar X dinheiro porque eu não fui diligente, que eu não fui correto. Então, essa perda que aquele empreendedor, que aquela empresa teve, eu tenho que suportar. Porque eu fui culpado. É essa a questão toda, tá? Então, nós temos aqui a perda da coisa com culpa do devedor, tá? Essa perda da culpa, a perda, ela é total, tá? Essa perda total, ela gera, e essa perdas e danos, ela inclui dano emergente, lucro cessante. Isso que eu estou falando, no caso do dano emergente do lucro cessante, ela está prevista no artigo 404 do Código Civil. O 404 fala o seguinte: salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, que é o valor que ele, né, e o que razoavelmente deixou de lucrar, que entra a questão os danos emergentes ou os lucros cessantes, tá bom? Então, as perdas aí, acabei de mencionar, elas vão abranger, então, os danos emergentes e os lucros cessantes. O que é lucro cessante? Expectativa. Aquilo que ele deixou de ganhar. O que é o dano emergente? Os prejuízos, as lesões. Vocês devem ter visto ontem numa coletiva, o ministro da Saúde, o Mandetta, estava lá na coletiva, Moro, Mandetta, Paulo Guedes, o ministro da Casa Civil, agora esqueci o nome que mudou, que era o Onyx Lorenzetti, mudou, eu não lembro agora, é um general lá. E aí, na hora, o Mandetta falando o seguinte: olha, nós estamos com um problema. Tudo que nós compramos da China, porque a China é o único lugar que faz máscara. A China é um dos únicos lugares que fazem respiradores. Só que eles não estão entregando, eles estão pagando a multa. Eles estão pagando a multa. Por quê? Porque os outros países, aí leia-se Estados Unidos, estão chegando, estão cobrindo a oferta, estão pagando a multa e estão levando os produtos. A França está fazendo a mesma reclamação. Então,
Se a gente for parar para pensar, além do lucro cessante, que no caso, a compra, ela gera lucro, ela não gera lucro cessante porque ela está adstrita à conservação da vida humana, que é a questão das máscaras e dos EPIs. Nós temos aqui o dano emergente. Se o governo brasileiro, né, creio, e está bem assessorado, não sei como é que é a questão das minutas dos contratuais que eles fazem, né, baseando no direito brasileiro, que não significa que vai ser utilizado por conta do direito internacional, eles poderiam vir cá, ó, peraí, você não cumpriu a sua obrigação não para poder ganhar mais dinheiro lá nos Estados Unidos, que pagou 10 vezes mais do que nós pagamos, não é? É. Então, show de bola. Então, você vai ter que me pagar aqui, não é compensação do valor da multa, não. Você vai ter que me pagar aqui o quê? Um dano emergente. Exemplo, no caso ali, a coisa não se perdeu, obviamente, porque houve o desfazimento do contrato, mas só para poder ilustrar. Quando eu falei ali da perda total, e agora na obrigação de entrega da perda parcial. A perda parcial que é a deteriorização. Essa perda parcial, essa deteriorização, ela está onde? No artigo 235 e 236. O que nos apresenta o artigo 235 e 236? O artigo 235 nos coloca o quê? Deteriorada a coisa, ou seja, perdida a coisa parcialmente, depreciada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido o preço, o valor que perdeu. O que seria isso? O que quer dizer resolver? O que quer dizer resolver aqui? A resolver é acabar, finalizar o contrato. Né? Ele resolve a obrigação. Ele acaba, não teve culpa, vamos acabar a conversa. Ninguém paga nada para ninguém, você não teve culpa, a coisa se perdeu parcialmente, mas eu não quero ela com perda parcial, eu queria ela na sua integralidade, então, acabou. Você vai ter os seus prejuízos e vai me devolver o dinheiro se eu tiver te pago, ou eu não vou te pagar. Legal. Ou então o credor, ele pode aceitar a coisa, que mesmo deteriorada, e aí nesse caso vai haver o abatimento do preço em decorrência da danificação, em decorrência do dano. Então, eu vou aceitar. O Emerson bateu o carro. Eu comprei o carro do Emerson. Houve uma deteriorização parcial. Eu vou aceitar o carro, mas eu vou abater o preço, porque o carro batido ele não vale igual um carro sem estar batido. Né? Então, assim, é algo quase que lógico. O legislador só apresenta para nós essas condições, entendeu? Agora vem a deteriorização com a culpa. Se nós falamos de deteriorização sem culpa, nós temos agora deteriorização com culpa. E essa deteriorização com culpa, ela está lá no artigo 236. O artigo 236, ele expressa para nós o quê? Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se achava, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos. Olha que interessante. Sendo culpado o devedor, ou seja, o devedor é o responsável pela deteriorização parcial. Então, ele foi culpado. O credor pode exigir o equivalente. Equivalente ao quê? Equivalente ao bem na sua integralidade. Ou aceitar a coisa deteriorada na condição que ela se encontra, com o direito ainda de exigir, né, o valor equivalente ou indenização por perdas e danos. Tá? Então, olha só. Resolve a obrigação, ou seja, acaba, aceita a coisa, abate o preço em decorrência do dano, e nos ambos os casos, perdas e danos. Quadrinho para a gente fixar. Essa matéria é pesada, essa matéria é complexa, eu sei disso. Depois vou trazer alguns exercícios para a gente estar fazendo. Dia 15, né, na semana do dia 15, vai dar dia 15 não, deixa eu ver.
Eu tenho que vincular lá no ADX nosso. Deixa eu ver aqui a data certinha, que eu já falo com os T's. Dia 16. Dia 16, nós vamos fazer uma atividade avaliativa. Tá? E aí, vai ser até o que eu vou falar na próxima aula, obviamente. Eu finalizo a minha aula aqui. Finalizo a minha aula aqui com vocês. Deu 10 horas, consegui terminar no horário. Não fui além pela primeira vez na minha vida. Normalmente a gente passa. Tá rindo aí, mas é a verdade, né? Chamada, Cris. Vamos fazer o seguinte, Cris. Você vai saindo e vai colocando o seu nome. Que aí eu vejo depois lá no chat o nome de vocês e lanço a presença, ok? Então vocês podem lançar lá o nome de vocês para mim. Beijão, fique com Deus. Bom descanso, bom final de semana. Se for festejar, me chama para uma live festejando, bebendo. Vamos beber através da live, entendeu? Dessa vez, nós vamos ter que marcar a aula no boteco, um churrasco, qualquer coisa, porque passar esse tempo todo longe dos seis é complicado. Semestre passado nós fizemos aquela aula. Concordo plenamente. Gostei do esse momento aí de boteco, tá? Gostei do boteco. Você não foi na última aula, dessa vez você vai, né? Mas estavam problemas, né? Não teve jeito, não. Não, eu sei. Uma das coisas que eu aprendi com essa quarentena é o seguinte: nunca mais recuso convite para sair. 2, nunca mais recuso um boteco. Nunca mais recuso convite para sair, entendeu? A coisa mais difícil é o boteco. Gente, Exatamente. sentar aqui no boteco, tomar uma cerveja gelada, falar besteira, tomar um lugar de palha, não tem nada melhor, não, meu Deus. Não tem, não, viu, Mar? Jesus. Beijo, boa noite. Você, Maria, está na roça, você vai aproveitar aí. Tô mesmo, tá? Aqui já tá com lua, já pode chover. Aos colegas de outras instituições que assistiram, obrigado por participar, espero que tenha contribuído um pouquinho para vocês. Tá? Caso tenham, depois pegue com os colegas que replicaram o link, caso tenha interesse, tiver alguma dúvida, ou pode mandar para mim aí. Eu vou colocar meu e-mail aqui para vocês. Caso tenha interesse, mandem para mim lá perguntas, dúvida em relação à matéria que vocês viram. Eu sei que vocês não estão nesse período, né? Me passaram aí que não estavam no período, mas está valendo. Tá, vocês estão tendo aula de Direito Civil com um grande amigo meu, um professor maravilhoso, pelo que eu fiquei sabendo, que é o Diego. Vocês estão tendo aula com ele. É um cara excepcional. Mandem saudações para ele lá, tá? E aí, precisando, nós aqui da Doctor estamos à disposição para vocês também. Beleza? Um forte abraço, boa noite, bom descanso. Tchauzinho.